Se você fizer uma brincadeira com a história, se você vier puxando de 300 anos antes de Cristo, Platão, até 2016, vocês vão ver que os modelos democráticos que surgiram, incluindo o socialismo soviético stalinista, são todos falaciosos. Todos falaciosos. Ele usou o termo utopia, né, aqui, em um dado momento. E, na minha visão, o ser humano necessário para pôr em prática a ideia de comunismo é um ser humano que não existe. Sobre o que seria o socialismo do século XXI, sobre como é que esse modelo que foi pensado no século XIX, ele se adaptaria, se adequaria ou se adequa ao século XXI. Quem nunca foi socialista um dia é porque não tem coração. Quem continua sendo é porque não amadureceu. Primeiro de tudo, eu tenho uma frustração, na verdade. E talvez para alguns de vocês isso seja uma grande novidade. O comunismo nunca existiu. A União Soviética mentia quando dizia que o que era aplicado ali era um sistema comunal. Não havia sistema comunista. Aliás, nunca houve o sistema comunista. O máximo que a gente chegou em algo parecido foi com os modelos socialistas. Bom, qual seria a diferença, então? Para uma visualização mais ampla, é como se o socialismo fosse ponte e o comunismo fosse fim. É como se todo comunista fosse, por essência, um socialista a priori. Eu gostaria de parabenizar o professor Roosevelt por conseguir falar de forma tão brilhante, durante quase 20 minutos, de algo que não existe. No Manifesto do Partido Comunista, de 1848, o Marx afirma que utopia é uma realidade que não existe, mas que pode ser construída. E se a gente não acreditar, e aí quando eu falo a gente, eu falo nós mesmos aqui dessa sala, se nós não acreditarmos na hipótese da realização utópica de uma sociedade diferente dessa, a nossa espécie está condenada à morte. O capitalismo ele não tem nenhum marco teórico como tem o socialismo, tá? Como teve o socialismo, o comunismo com Marx e Engels na segunda metade do século XIX. O capitalismo ele é um sistema absolutamente orgânico. O Farley diz o seguinte, olha que coisa bacana. O capitalismo é orgânico, ele é inerente a nós. Se o capitalismo é orgânico, defecai-vos. Não é? Tá? E começando a explicar o porquê do sucesso do capitalismo. Ele é essencialmente humano. Ok? A sociedade não precisa de pré-requisitos para o capitalismo funcionar. Ela já existe na forma como o capitalismo funciona. Tudo bem? Agora, uma coisa muito importante. Precisa de limites. Não há dúvidas. O homem precisa de limites. Tá? O homem é o lobo do homem. Isso é uma frase, óbvio, não minha. Todo mundo já deve ter ouvido essa frase, talvez alguns não saibam de quem é. Tá? É de um filósofo chamado Thomas Hobbes. Esse cara escreveu uma obra muito importante chamada O Leviatã, tá? Em que ele diz, em resumo máximo, que o homem é um ser egoísta por essência. Como o Farley veio da geografia e ela tem seus limites, utopia é diferente de sonho, irmão. A gente não está falando de um grupo de pessoas que está festejando algo impossível, não. Nós estamos falando da viabilidade concreta da execução de um novo sistema. Enquanto isso, o comunismo, o socialismo, foi algo pensado, como eu falei, em cima daquilo que alguém gostaria que acontecesse. Um ser humano que alguém gostaria de ser, mas não é. O discurso do Farley nesses 20 minutos é o discurso do positivismo de Augusto Comte. O ordem e progresso, nós nascemos assim. Né? Na verdade, o Farley está dizendo que existe só uma espécie de humanos. Eu tenho uma visão um pouco mais machadiana sobre a correlação à humanidade, às pessoas. Não que eu ache isso necessariamente ruim. Machado de Assis ele cita algumas vezes nas suas obras
principalmente Brás Cubas, tem um conto também chamado O Enfermeiro, galera que faz medicina aí sabe disso, ele cita uma forma como ele enxerga a sociedade, e eu concordo com ele. Por trás de toda boa ação existe sempre um desejo oculto. Propaganda em massa. Todos nós fomos convencidos desse modelo sistêmico, a ponto de chegarmos aqui numa aula e dizermos que só existe um modelo sistêmico e que a natureza do homem é perversa por essência e que se não fosse assim não seria. E se você, olha que coisa louca, se você acredita que você é diferente, é porque você está fazendo o gênero. Se você quer conhecer o capitalismo, eu digo para os meus alunos, se olha no espelho, ele está ali, na sua frente. Cara, eu queria te dizer, Farley, que existem muitas pessoas, mas assim, é um volume avassalador de pessoas que não nasce com o gene capitalista que você está pressupondo e que sim, gostaria sim de viver numa sociedade diferente. Então, é muito difícil dissociar o capitalismo orgânico, humano, essencialmente humano, tá, da nossa espécie. O capitalismo fracassou. O capitalismo só existe porque ele explora mão de obra, a ideia de mais-valia, a exaustão, e o capitalismo só existe porque ele explora recursos naturais à exaustão. Quem acredita nesse tipo de entidade pode ser persuadido por esse discurso. Olha, o capitalismo, percebam, sempre em terceira pessoa, o capitalismo. Parece que é, de fato, como eu disse, uma entidade que veio aqui, né, e lançou uma maldição sobre os homens. Não. A evolução do capitalismo, galera, é algo que data de muito tempo. Se você for procurar traços do capitalismo nas sociedades humanas, você vai encontrar, talvez desde sempre, alguma característica capitalista, né, nas sociedades humanas. É como se eu estivesse hoje olhando para a Coreia do Norte. Eu não posso chamar aquele oriental ensandecido que vai à Disney escondido do papai de uma referência socialista, pelo amor de Deus, né? Assim como não dá para chamar, a gente vai discutir isso ao longo da manhã, o PT de socialista, né? Pelo amor de Deus, vamos acabar com alguns estereótipos bastante rígidos que a gente vai criando, até porque quem está por trás dessas bases de informação é uma mídia monopolista e que tenta nos passar o tempo todo a sua visão do jogo. Pessoal, uma das principais características do capitalismo é justamente a sua capacidade de dar respostas a crises. Sempre foi assim. Desde a primeira grande crise do capitalismo, que foi uma crise de superprodução, que foi a crise de 29, que é um clichê nos vestibulares e nos discursos dos professores, até hoje. O capitalismo sempre encontra uma saída. E no caso da sustentabilidade, eu não tenho dúvidas, né, de que não vai ser diferente, não está sendo diferente. Você falou da economia solidária, né, com a gente vai fazer uma pergunta com relação a isso, e é uma forma que, sem dúvida nenhuma, o capitalismo está encontrando para poder sobreviver diante, reparem nisso, de um limite que o planeta está impondo para o modelo. Isso é inegável. Então, diante desses limites que o planeta está impondo para o modelo, é preciso encontrar outras saídas, é preciso encontrar outras soluções. Cada universidade, um soviete. E quem é que faz política para os sovietes? Quem é que determina, por exemplo, produção, emprego? Quem determina qual é a prioridade, se é tapar buraco ou cuidar de hospital? É a população da rua, é a população do soviete. Ou seja, nada mais democrático, nem na Grécia, quando os gregos inauguraram a ideia de democracia, só um parênteses, a ideia de democracia grega é no mínimo canalha, porque para ter filósofos do nível e da importância, da envergadura de Sócrates, Platão e Aristóteles, eu tinha uma sociedade que era sustentada pelo escravismo. A maior parte da população grega, a Grécia dos sonhos,
a Grécia de Atenas, a Grécia dos grandes pensadores que até hoje deixaram marcas indeléveis em nossa memória. Essa Grécia não era sustentada por Sócrates, Platão ou Aristóteles. Era sustentada pelo trabalho escravo. A questão não é entre o que é melhor e o que é pior. Socialismo ou capitalismo é melhor ou pior? A questão não é essa, a pergunta não é essa, a dúvida não é essa. A questão é aquilo que é possível e aquilo que não é possível. O comunismo não é possível de ser posto em prática. Por quê? Repito e insisto, depende do ser humano, de um ser humano que não existe. Para existir, depende de um ser humano que não existe. Acho que vocês perceberam o final da fala do Roosevelt aqui, e ele falou o tempo inteiro da capacidade de adaptação do capitalismo, né? Uma característica que é de fato importante. E eu acho que vocês acabaram de vivenciar aqui, com o discurso e com a interpretação do Roosevelt, é a principal característica do socialismo, tá? Que é algo que tenta tocar o seu coração, tenta chegar, e por conta disso ele acaba se tornando muito simpático. É muito fácil simpatizar com o socialismo. É muito fácil achar tudo muito bonito, tudo lindo. Tá? Nossa, vamos ser assim, vamos colocar todos os alunos do Estado para assistir às palestras que vão ser oferecidas. Reparem, é muito fácil gostar disso. Tá? Então, é por conta dessa característica do socialismo que, de uma maneira geral, ele consegue arrebanhar muitos simpatizantes, né? Sobretudo enquanto essas pessoas estão no ensino médio e quando estão nos primeiros períodos da faculdade. Certo? Após isso, alguma coisa acontece, tá? Depois o Roosevelt podia, inclusive, falar sobre isso com a gente, e tudo isso se perde. Né? Não sei, o coração das pessoas se petrifica, né? Acontece algum fenômeno que as pessoas parecem se esquecer de tudo isso aí. Elas eram tão apaixonadas por isso, né, durante um bom tempo das suas vidas, e por que elas deixam de ser? Tá? É só uma pergunta que a gente pode continuar travando depois, na continuação do debate. Por isso que, para mim, Cuba ele é uma ilha literal e metafórica. Porque essa metáfora da ilha cubana é que como esses caras conseguiram sobreviver com tão pouco dinheiro, com tão pouco comércio internacional. Né? Então, eu acho que, para finalizar por enquanto, a minha primeira participação, eu acho que a gente tem que repensar muito. Primeiro, um dado que eu iniciei a minha conversa com vocês. O capitalismo fracassou. Eu não tenho a menor ilusão disso. Ou a gente muda o sistema, e aí, se a gente tiver junto a competência, a capacidade, a baixar-nos as nossas bolas para construir um modelo sistêmico, isso tem que ser coletivo, isso eu não acredito de nada que venha de cima para baixo. Ou a gente muda o modelo sistêmico, ou a nossa existência enquanto espécie está condenada. Em compensação, enquanto isso acontece, enquanto a gente está morrendo nas mãos do sistema capitalista, existe uma outra hipótese, a de nós repensarmos, reconstruirmos, refazermos o que seria o modelo comunista ou socialista ideal, aquele que foi esboçado por Marx e Engels no século XIX e que ainda hoje tem a sua contemporaneidade bastante promissora. O capitalismo ele se baseia até hoje nesse tipo de troca que o GG propôs, e que a economia solidária de alguma forma está resgatando agora. As pessoas trabalham, as pessoas promovem atividades em troca de outras coisas. O que o capitalismo conseguiu colocar aí? Ele conseguiu colocar uma ferramenta de aceleração dessas trocas, que é o dinheiro, que é o papel moeda, tá certo? E que hoje já evoluiu para os cartões de crédito, débito e para o telefone celular. Né? Por exemplo, eu trabalho para o Alexandre, e ele coloca todo mês, religiosamente, um crédito na minha conta, ok? E com esse dinheiro, eu
boto gasolina no carro, compro as coisas. Beleza? Imaginem só se o papel moeda não existisse e, ao invés do crédito, eu chegasse para o Alexandre, eu vou trabalhar esse mês, você bota 100 litros de gasolina para mim, por favor, um par de tênis, número 39, uma calça, número 42, tá certo? E aí, imaginem, além do curso, ele ia ter que ter uma loja de departamentos, né? E talvez não fosse suficiente. Vou fazer que nem o Brizola, vou fingir que vou responder e vou responder outra coisa. O que você fala, na verdade, sustentabilidade, só para fingir que eu estou... Sustentabilidade, você vai falar de Noruega, você vai falar de Islândia, de Finlândia, que são modelos capitalistas com Estado presente, com participação fundamental, excessiva do Estado na economia, porque senão você quebra o modelo. Agora, você não vai falar dos países capitalistas clássicos. E, só para pegar um gancho da questão da sustentabilidade, bicho, não existe nenhum modelo que seja mais insustentável do que o sistema capitalista. O que o socialismo... Aí, na verdade, é um exercício, porque, como eu falei, você tem um marco de 17 a 24, onde a preocupação não era aquela, naquele momento. Você tem uma União Soviética, vou falar um pouco rápido por causa do tempo, você tem uma União Soviética de 24 até a década de 50, que ela ficou presa ao final da Primeira Guerra Mundial, ao período de crise do capitalismo do mundo, a crise de 29, e a Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, vocês vão ver a União Soviética tão pouco preocupada com a sustentabilidade. Temos uma capacidade de adaptação muito grande a diferentes meios, a diferentes realidades e diferentes demandas. Okay? E o capitalismo faz isso com muita eficiência. Tá certo? Então, eu suponho que, assim como foi na Revolução Tecnológica da década de 1970, onde nós estávamos diante de um modelo, que foi o modelo fordista, que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, que foi o modelo vitorioso do século XX, né, a partir da década de 30, onde se usava uma quantidade de recursos, uma quantidade de matéria-prima muito maior para produzir uma peça, um bem de consumo industrial. Hoje se usa muito menos matéria-prima, hoje se usa muito menos energia, hoje a indústria é muito mais eficiente do que era no passado, mostrando que há, né, na prática, uma capacidade muito grande de dar respostas às crises e aos limites que são impostos, inclusive os limites naturais. Tá certo? Então, na minha visão, nós, na verdade, já estamos nesse caminho, beleza? E vamos continuar nesse caminho, encontrando saídas para os limites naturais que o planeta vai nos impondo. Então, se existe uma essência do homem, essa essência é da troca, é da gentileza, é da solidariedade, é da fraternidade, e não do acúmulo, do rigor, da usura, da usurpação e da exploração.